Nosso estudo de hoje na página 33. Segundo bloco da apostila, diz: certamente cedo vem, né? É uma expressão de Apocalipse 22, 20. Aí embaixo coloquei: Jesus voltará no terceiro milênio. Irmão, dizer que Jesus voltará no terceiro milênio, isso não é nenhum mistério, não é nenhuma novidade. Existem dezenas de livros escritos afirmando que Jesus Cristo voltará no terceiro milênio. Porque muita gente já interpretou o que a própria Bíblia diz, que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, e toda aquela simbologia incrivelmente maravilhosa. Então, tudo que é pregador já disse que Jesus Cristo voltará no terceiro milênio. Só que a afirmativa deles é um pouco vaga, porque terceiro milênio corresponde 1000 anos, mais 1000 anos. Então você dizer que Jesus voltará dentro de um período de 1000 anos se torna algo extremamente vago. 1000 anos é uma coisa que não acaba mais. Então você ter uma palavra específica, como a que hoje nós temos, Jesus Cristo voltará no século 21, que correspondem aos primeiros 100 anos do terceiro milênio. Amém? É que muita gente às vezes nem se sintoniza direito, porque não sabe o cálculo de um século, coisas dessa natureza. Mas então, século 21 significa os 100 primeiros anos, ou os 99 primeiros anos do terceiro milênio. É isso que nós temos afirmado muito mais especificamente. Agora, dizer que Jesus Cristo volta no terceiro milênio, até os mais ignorantes, como Edir Macedo, já afirmou isso. Uma vez Edir Macedo falando, ele disse assim: Jesus Cristo voltará no terceiro milênio. Tá, mas isso aí não é novidade, até mesmo porque a Bíblia diz, né? Depois de 2 dias nos ressuscitará, e ao terceiro dia viveremos diante dele. A declaração do profeta Oséias com relação à nação de Israel, porque essa volta literal de Jesus é para o território judaico e vai pegar os que sobreviverem do grande massacre, né? Os judeus que sobreviverem. Então, acredita nisso, que Jesus Cristo virá neste milênio que nós hoje nos encontramos. Nós estamos no terceiro milênio da era cristã, amém? Estamos no ano 2014, ou seja, desconsiderando os erros de calendário, nós estamos já há 14 anos do terceiro milênio. Já estamos há 14 anos do terceiro milênio, ou seja, 2000 anos ficaram para trás. E a Bíblia mostra, isso eu digo claramente, que Jesus Cristo voltará no século 21, mas é claramente, a Bíblia fala muito mais do retorno de Jesus no século 21 do que no terceiro milênio vagamente. Estou falando a mesma coisa, século 21 e terceiro milênio é a mesma coisa, mas eu digo que a Bíblia especifica mais essa questão do século 21, muito mais do que o simples, abrangente terceiro milênio. Nós temos inúmeras passagens aonde a simbologia bíblica mostra isso, mas são passagens, irmão, realmente incontáveis, são incontáveis. Eu comecei a catalogar uma série de passagens, depois eu falei, desisto. A Bíblia inteira está falando que Jesus Cristo volta no século 21. Agora, que ele volta nesse terceiro milênio, isso aí não é novidade nenhuma. O escândalo é apenas quando nós dizemos, não, ele volta sim no terceiro milênio, mas nos primeiros 99 anos. Aí o mundo está começando, alguns cristãos, a entrar em polvorosa. Sabe por quê? Porque não estão prontos para esta manifestação. A igreja, a própria igreja de Cristo,
tem medo da manifestação de Cristo. A própria igreja, você pega cristãos completamente despreparados, que chegam ao ponto de declarar, não, eu não estou pronto ainda para Jesus voltar. Eu ouvi isso algumas dezenas de vezes. Eu digo, mas meu irmão, há quanto tempo você é crente? Não, eu sou crente há 5 anos. Você é crente? Eu sou crente há 15 anos. Se você não se aprontou até hoje, você não vai se aprontar nunca mais, meu irmão. Você ainda não entendeu que tem que morrer por Cristo como Ele morreu por você? E aí fica esses bate-boca. Então, irmão, o que nós vamos analisar aqui é essa questão. Jesus volta no 3º milênio, mas hoje, com o entendimento que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelas suas misericórdias, nós vamos procurar nos aprofundar um pouco mais. Então, nosso estudo, página 33, diz: a expressão que ora usamos para intitular esta página, certamente não é realidade para a vida de todos os que se dizem cristãos, mas para os que verdadeiramente são cristãos, estudiosos da palavra de Deus. Para estes, sim, verdadeiramente o Senhor Jesus sempre esteve perto, pois pelos estudos somos conhecedores das coisas concernentes a todos os episódios que sucederão sobre a terra e todo o universo, né? Isaías 44, 7 vai dizer que não há Deus como o Senhor, que desde o princípio já anuncia o fim. É isso que a Bíblia diz? Que desde o princípio Deus já anuncia o fim? Então significa que a volta de Jesus, arrebatamento da igreja, estão anunciados na Bíblia, estão? Se desde o princípio ele já anuncia o fim, arrebatamento da igreja não é o fim, a volta de Jesus não é o fim, então essas revelações estão no meio das coisas aqui, só que as pessoas não enxergaram, mas estão aqui? Estão, porque se não estiverem aqui, a palavra é mentirosa quando diz que desde o princípio Deus já anuncia o fim. Então o arrebatamento tem que estar dentro da Escritura. Tudo o que você imaginar está aqui dentro. A questão é nós enxergarmos isto aqui dentro. Ou melhor, a questão não é nós enxergarmos, a questão é Deus nos permitir ver isto aqui dentro. Porque só Ele pode permitir. Porque a Bíblia diz, eu derramarei água, mas sobre quem? Sobre o sedento. Então quem vai enxergar essas coisas? A palavra é a água. Quem tem sede e quer saciar sua sede, esse vai receber do que a palavra diz e vai entender todos os mistérios de Deus. E vai chegar uma hora, meu irmão, que você vai ficar ansioso para ir para o céu. Eu dirijo o carro dizendo assim, puxa, como vai ser no céu, hein? Estou ouvindo um som no rádio do carro, uma musiquinha, uma música evangélica, eu estou pensando, puxa, como é que vai ser esse céu, né? Esses dias eu estava ouvindo uma música assim, Ele voltará para sua igreja arrebatar. Eu falei assim, mas que dia tremendo. E eu olho assim, caramba, eu ainda tenho décadas nessa terra. Eu fico querendo encurtar isso, ansioso, literalmente, irmão, acredita no que eu estou te dizendo, ansioso, porque você começa a entender os mistérios de Deus, começa a andar com Deus, e você anseia por experimentar a tua segunda vida. Não existe a segunda morte? A Bíblia diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre, isto é a segunda morte. Primeira morte sai desse mundo, segunda morte afastado de Deus. Primeira vida, o que você vive nesse mundo, segunda vida, o que você vive na presença de Deus. Assim como existe segunda morte, existe segunda vida. Tem gente lutando pela primeira. Eu estou ansioso por me deparar com a segunda que é eterna. Então, é uma questão de caminhada, interessar-se pelas coisas de Deus, né? Deus vai derramar da sua água, da sua palavra, sobre o sedento. Sedento é aquele que tem uma fonte de água após aquela porta, mas eu estou sedento, eu não tenho água, eu tenho que passar pelaquela porta. O que você faz? Vem correndo, dá uma trombada, mete o pé, você quer abrir a porta.
Agora, quem não tem essa sede, essa vontade, aí as coisas vão passando até que as oportunidades da pessoa se cessam. Então diz, quando questionaram o Senhor Jesus a respeito da sua volta e do fim do mundo, em Mateus 24, este apresentou a resposta não com fatos da cronologia humana. Quando ele disse assim, daquele dia e hora, ninguém sabe senão o Pai. Quando se fala de dia e de hora, está se falando de coisas humanas. No céu tem dia? No céu não tem dia. Por quê? Porque no céu não tem noite. O referencial, quando você fala é dia, significa que você tem uma identificação da noite. Se você não tiver identificação das trevas, não há como identificar a luz. Se você não tiver identificação do vermelho, não há como identificar o azul. Que cor é aquela? Para mim dizer é azul, automaticamente eu já estou dizendo, não é vermelho, não é branco. É assim que as coisas acontecem. Para que eu diga sim, é necessário existir o não. Para que eu diga pode, é necessário existir o não pode. No céu tem dia? Não, no céu não tem dia. Por quê? Porque no céu também não tem noite. A Bíblia diz que lá, que tipo de luz tem lá? A glória do Cordeiro de Deus que ilumina todas as coisas. E aquela glória não cessa. Portanto, aquela glória não é chamada dia. Porque se ela fosse chamada dia, ela seria substituída pela noite. Tá? E outra coisa que diz aqui assim também é naquele dia e hora. No céu tem hora? No céu não tem hora, irmão. No céu não tem hora. Você vê o sol nascer no céu e depois o sol se pôr? É isso que gera uma questão de horário. Então esse tipo de hora que nós conhecemos também não tem. Quando Jesus está falando com as pessoas e diz dia e hora, ninguém sabe senão o Pai, porque o Pai sabe até a cronologia humana, ele está mostrando que não se identifica isso não é identificável por calendário humano. Não é simplesmente um calendário humano que vai determinar, como as pessoas estão fazendo por aí, cálculos e mais cálculos. Isaac Newton, o físico, tem até um livro dele aí no nosso centro bíblico, ele preveu que Jesus Cristo volta em 2060. Um sábio, Isaac Newton, você já estudou nos colégios, né? As leis de Newton, princípio de ação e reação, princípio de inércia, e uma série de coisas lá que Isaac Newton deixou até hoje aí, o movimento do universo, estudado por Isaac Newton. O camarada era o tal, e era crente. E era apaixonado pelas profecias de Daniel. Mas na escola só se estuda a parte que Isaac Newton fez da física, da matemática. Ninguém estuda a fé de Isaac Newton. Aliás, que a faculdade, se tem uma coisa que ela procura fazer, é sepultar a fé de qualquer um. Então, dia e hora, não é como. Isaac Newton preveu em 2060, ele deve ter errado. Eu acredito que ele errou. A gente diz assim, Jesus Cristo voltará em 2070. Irmão, eu acredito que a gente errou. Mas eu creio nesse campo aí, eu creio nessa esfera. Eu creio que Jesus Cristo volta nesse século 21 e eu acredito que de 2070 isso não passará. Eu tenho direito de crer? Tenho. Posso ser chamado de louco pela minha fé? Posso, mas a minha fé é para eu viver. Eu não a imponho sobre ninguém. Se alguém disser assim, mas você é louco, eu digo, não, amigo, você tem que respeitar a minha loucura. Eu acredito que Jesus Cristo virá nesse século e não passará de 2070. Você acredita que Jesus voltará quando? Eu não tenho previsão. Então pelo menos eu estou vivendo melhor do que você. Porque tem pessoas que me criticam, mas eu digo assim, qual é a tua previsão da volta de Cristo? Não. Eu digo assim, daqui a 50 anos? Não. Daqui a 200? Não. Daqui a 300? Não. Daqui a 500? Não. Amigo, você não está esperando Jesus Cristo. Eu estou esperando. Amém, irmão? Dentro do mundial, uma senhora, não será tão breve assim.
Eu digo assim, quando você acha que Jesus voltará? Daqui a 300 anos? Não, eu acho que não. Daqui a 500? Não, acho que não. Daqui a 800 anos, você acha que Jesus vai voltar? Não, não. E quer questionar quem está vivendo como se Cristo fosse voltar hoje? Eis a realidade, a igreja está morta. Estão esperando Jesus? Estão nada. Por isso que Jesus falou, aquele dia ele virá como um ladrão. É aquela manifestação que você não espera. Porque se você estivesse esperando, você estaria de plantão. O ladrão, ele vem e surpreende. Ele chega no momento, no dia e na hora que você não espera. E Jesus está falando com os seus discípulos, está dizendo assim, porque somos nós que temos que esperar Jesus voltar. O mundo não está esperando Jesus voltar. Somos nós. Ele está falando com os seus discípulos e está dizendo o quê? Aquele dia será como um ladrão na noite. Significa, vocês, meus discípulos, não estarão me esperando. Eu estou esperando Jesus. Se ele não, mas pastor, e se ele não vier em 2070? Irmão, se ele não vier em 2070 e eu estiver vivo, eu espero ele para 2071. E se ele não vier em 2071? E se eu estiver vivo, eu espero para 2072. E se ele não estiver, eu estou esperando Jesus para hoje, meu irmão. Eu quero que a trombeta do arrebatamento soe hoje. E eu parta para a glória. Essa 2070 é uma questão de cálculos e estudos para a gente demonstrar o que a gente entende, expõe em versículo, cada um julgue o estudo, mas eu estou esperando Jesus, é para já. Eu estou vivendo como esperando Jesus. Ah, mas pastor, você está dizendo que ele vai voltar em 2070 e está esperando para já? Irmão, ele voltará em 2070, mas eu posso ir embora hoje. Se ele planejar para mim partir hoje, coincidentemente, eu creio que não partirei tão breve assim. Mas e você, sabe o dia da sua partida? Então você tem que viver como se Jesus voltasse hoje, porque mesmo que ele não venha, está arriscado você ir. Então é essa a questão da nossa fé. Amém, meu irmão? Então diz assim, quando questionaram o Senhor Jesus a respeito da sua vinda e do fim do mundo, né? Eu li esse texto, ele não apresentou cronologia humana. Então olha só o que diz Mateus 24. A partir do verso, o texto é assim um pouco longo, ele fala que se levantará nação contra nação. Mateus 24 no verso 3 está dizendo que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele os seus discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Irmão, os discípulos não estão perguntando que sinal haverá do arrebatamento da igreja. Eles estão perguntando que sinal haverá da tua vinda, ou seja, quando tu retornarás ao mundo, e como será o fim do mundo. Veja, a vinda de Jesus se dará numa data, e praticamente o fim do mundo, 1000 anos depois, não é assim? Então, o que Jesus vai dar de resposta, de repente Jesus até pescou, que o que estava na mente dos seus discípulos não era isso, ou não devesse ser isso a pergunta, enfim, mas ele vai, como ele está tratando com os judeus, num cenário judaico, e tinha as profecias judaicas, Jesus vem e dá a explicação, bem de acordo com a pergunta deles. E a igreja evangélica, tradicionalmente, começou a achar que essa vinda de Jesus estava se traduzindo por arrebatamento da igreja, porque nós identificamos que a igreja seria arrebatada. Quando se fala de vinda de Jesus e fim do mundo, muita gente, muitos de nós considerou que essa vinda de Jesus estaria relacionada diretamente ao fim do mundo. Esquecemos do milênio.
E vinda de Jesus ficou classificado como também o arrebatamento da igreja. Isso foi um erro que durante séculos invadiu a igreja. Mas se nós olharmos o simples contexto literário, não está falando de ida de igreja, está falando de vinda de Jesus. São duas coisas diferentes: ida da igreja, vinda de Jesus e fim do mundo. E essas coisas não acontecem na mesma hora, elas acontecerão em tempos diferentes. Aqui então diz: ele respondeu: vede que ninguém vos engana, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Vão acontecer guerras, rumores de guerras, vai ser uma pancadaria só, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Jesus está dando isso como resposta de sinal de quê? Da sua vinda. Da sua vinda. Então, quando estiver prestes para Jesus voltar, o mundo vai estar um caos. Como nós temos mostrado que depois do arrebatamento da igreja, o anticristo organizará o seu exército e fará uma terceira guerra mundial. O mundo vai virar um caos. E em meio a esta terceira guerra mundial, quando marcharem para o extermínio de Israel, Jesus Cristo voltará. Então Jesus Cristo virá sobre esta terra quando o mundo estiver em guerra. Mas você já achou uns crentes dizendo assim: o mundo está em muita guerra, Jesus não vai voltar, Jesus só vai voltar quando o mundo estiver em paz? Já escutou isso? Eu já amarguei os meus ouvidos terem que ouvir isso. Jesus Cristo retornará neste mundo em meio ao caos, e há um caos tão terrível que ele próprio disse: daquele dia igual não houve. As aflições daquele dia são tão terríveis que depois daquelas aflições igual não haverá. E é neste clima horrendo que Jesus Cristo virá para colocar o mundo em paz. Aí diz aqui, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Verso 8, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, olha aí, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Se sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome, disse Jesus, eu te pergunto, quem tem o nome de Jesus? Igreja ou judeu? Na igreja, os judeus não têm o nome de Jesus. Os judeus clamam Elohim, Yahvé e qualquer outra coisa. Mas o nome de Jesus não está com eles. Eles negaram a Cristo e negam até hoje. Quem confessa a Cristo é a igreja. Quem tem o nome de Jesus é a igreja. Quem recebeu a ordem de ide por todo mundo e pregai o evangelho é a igreja. Então aqui está dizendo, vocês serão odiados por todo mundo. Por quê? Porque Jesus espalhou a sua igreja em todo mundo. Hoje a voz da restauração está chegando em todo mundo. Então isso não é uma palavra dada aos judeus. Isso não é uma palavra dada aos judeus. Isso é uma palavra dada aos discípulos que vão ali se tornar cristãos. Ele já sai de um cenário para outro, porque para falar do fim do mundo, Jesus está englobando aqui uma série de situações. Aí ele diz, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nesse tempo,
muitos vão se escandalizar. Já não tem gente escandalizada? Jesus volta no século 21, maluco, um bando de louco, um bando de fanático. Foram presos, levaram tiros, bem feito, eles têm mesmo que morrer. E sabe quem está dizendo isso? Os crentes, né? Os crentes. Tem macumbeiro até pedindo desculpa. Macumbeiro dizendo, me deixa fora desse negócio, eu não tenho nada com isso, eu sou macumbeiro, mas não me mete nesse rolo, eu não quero nada com a igreja de vocês, me deixa fora. Mas os crentes não. Os crentes estão usando a sua língua e estão pensando que sabe alguma coisa. Quem é que está nos traindo? Quem é que está traindo o sangue de Cristo? São os crentes. Então, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim é antecedido por quê? Pela pregação do evangelho em todo mundo. Quando que isso acontecerá? No milênio. Agora, na nossa era, isso não acontecerá. A igreja já cumpriu seu papel de 2000 anos e não conseguiu pregar o evangelho no mundo inteiro. Jesus já sabia isso, que a igreja ia fracassar. Tanto que deixou-se na escritura as profecias sobre a apostasia, em que os homens, o amor de muitos esfriaria e os homens apostatariam, largariam a fé para darem darem ouvidos a doutrinas de demônios, negariam a eficácia do sangue de Cristo e se voltariam para o dinheiro, fariam do povo uma massa de manipulação, um grande negócio. Jesus sabia disso. E está dizendo, vocês querem saber? Não foi a pergunta deles? Como que vai se dar o fim do mundo? Aí Jesus está dizendo assim, o evangelho será pregado a todas as pessoas. Aí muita gente está hoje dizendo assim, mas o evangelho ainda não atingiu sequer a cerca de 100 países. Tem 100 países, pelo menos, que nunca ouviram o nome Jesus. Tem países hoje, aonde sequer uma Bíblia entrou nele, uma Bíblia entrou nele. A famosa janela 1040, verdadeiras trevas, dominadas por muçulmanos, dominadas por xiitas, o evangelho ali nem passa nem na porta, nem por cima da nação. E as pessoas dizem assim, mas o evangelho vai ter que entrar lá. Amigo, o evangelho não vai entrar lá, porque houve negligência. E para que as coisas andem bem, as pessoas não podem negligenciar. Negligenciou-se o tempo dado à igreja de 2000 anos, foi negligenciado. Acabou a era da igreja. E a igreja terminou o seu tempo sem condições de ser arrebatada. Aí Jesus, com muita misericórdia, achou a mim para lançar sobre a terra a voz da restauração. Eu não prego para crente, para não crente. Eu só prego para crente, porque é a tentativa de Jesus de ressuscitar o seu próprio povo para poder realizar o arrebatamento. Porque a igreja encerrou o seu tempo em negligência. A igreja não cumpriu o seu papel, ela fracassou. Nem ela própria não tem condição de ser arrebatada. Daí entrou a voz da restauração para ser ressuscitado o crente. E o arrebatamento, o projeto de Deus acontecer. Então eu afirmo, quem não fizer parte da voz da restauração, eu aposto a minha vida, não será arrebatado, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, que tem os olhos como chama de fogo, já me tem ensinado isto. Essa voz da restauração, quem disser não para ela, disse não para a própria vida, para a própria eternidade. Então, meu irmão, Jesus diz, será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando Jesus implantar o milênio,
nós, missionários, viremos do céu e outros que ele recrutar ainda na terra, né? Depois de tantos episódios, nós vamos pregar, pessoas vão se converter, vamos fazer discípulos, e durante 1000 anos, sem negligência, nós invadiremos todas as nações, com um poder realmente jamais visto, uma unção jamais dada a ninguém, e nós dominaremos tudo, os meios de comunicação, rádio, não vai existir mais rádio pirata, eu vou montar quantas eu quiser, e se o Estado tentar me dizer alguma coisa, eu dou ordem de prisão para os juízes, eu extingo a Polícia Federal, eu acabo com eles. Neste século, quando eu voltar com o meu Senhor Jesus, eu quero ver o que os homens vão fazer dos seus canudos do judiciário, das suas armas. Se o fórum não servir para nós usarmos, eu vou implodir ele. Não vou deixar ali pedra sobre pedra, a menos que sirva para alguma coisa. Isto será o milênio. Ninguém ousará nos dizer nada, porque o nosso rei estará pessoalmente em Jerusalém. E quando ele desceu no Monte das Oliveiras, todo mundo viu. E nós teremos a marca do império do nosso Deus. Todos olharão para nós e verão que nós pertencemos ao reino dele. Ninguém, haverá um temor completo sobre toda a humanidade. Ninguém ousará nos dizer nada. Nada. Seremos imortais, atravessaremos 1000 anos sem envelhecer, sem morrer. Veremos gerações nascerem, pegaremos crianças no colo e depois ainda realizaremos sepultamento dessas mesmas crianças já velhos, com 500, com 600 anos, mas nós não morreremos. Atravessaremos 1000 anos. Nesses 1000 anos, o Evangelho será pregado a toda criatura. Então virá o fim. Como virá o fim? Com uma batalha final, chamada batalha final mesmo, né? Que é profetizada na Escritura. Quando Jesus estiver reinando em Jerusalém, naquele período em que Satanás será solto por um pouco de tempo para provar os que nasceram no milênio, num tempo de plena paz. Mas também serão provados quando Satanás for solto por um pouco de tempo. Então aqui diz, né? Verso 15, quando pôs vir a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, né? Aqui, quando diz no inverno, significa que vai haver uma perseguição ferrenha contra a igreja. O grito da meia-noite será perseguido, né? E no sábado é uma referência para os judeus. Porém, esse inverno ainda pode não ser tão especificamente ao grito da meia-noite, mas ele pode anteceder uma situação, que é com relação à igreja, aos gentios. Mas aqui, por exemplo, ai das que estiverem grávidas. O que significa gravidez? Promessa, né? Então, ai das que estiverem ainda vivendo uma promessa. Quando já é tempo da coisa estar cumprida, tem pessoas ainda vivendo promessa. O que aconteceu? O arrebatamento aqui está falando de uma perseguição que é após o arrebatamento. Então as que ficaram ainda aguardando, ainda ficaram com a promessa e não viveram a realidade dos fatos, elas ficaram com a sua promessa, né? E tem outras, ai das que estiverem ainda amamentando, ou seja, ainda é um processo intermediário, ainda não deu crescimento suficiente, não tem ainda um papel cumprido, não tem um ponto final. As duas situações aqui, da gravidez e da amamentação, são projetos, são passagens intermediárias e não definitivas. E quem vai estar
grávida ainda, mas sem ter dado à luz, todas as igrejas que vão ficar por aí. Elas vão estar ainda esperando, né? Vão estar com uma promessa que não se cumprirá. E elas vão ser surpreendidas pelo massacre. Pode usar essa palavra à vontade, irmão. Um verdadeiro massacre. Os que tentarem dizer-se cristãos depois do arrebatamento serão massacrados. E a Bíblia diz que alguns, né, vão confessar a Cristo, vão morrer martirizados, vão herdar a glória de Deus. Mas, irmão, acredite, não vai ser moleza não. O preço vai ser bem mais alto do que o que é hoje. A tortura vai ser a níveis horríveis. Muita gente vai negar a Cristo, não vai suportar ver filhos esquartejados, ver mãos amputadas e outras coisas mais que você imaginar ou não. Bom, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, veja bem, irmão, guarda essa palavra com carinho. Operando o quê? Grandes sinais e prodígios, ou seja, andar por fé não é andar por vista. Grandes sinais e prodígios é o que atinge as tuas vistas. O que move a tua fé tem que ser o toque do Espírito Santo na tua vida através da palavra de Deus. Uma vez um cabra da Universal, do templo de Satanás chamado Universal, falou assim, você tem uma igreja lá? Tua igreja tem poder de Deus? Eu falei, vim de verde, né? Vem lá ver se tem poder de Deus. Aí falou, mas lá tem manifestação de demônio? Eu falei, por quê? Não, porque igreja que tem poder tem que manifestar demônio. Eu falei, então vamos lá, que vai manifestar você. Pô, igreja que tem poder tem que manifestar demônio. Caramba, como se Jesus estivesse andando no meio da multidão o tempo todo e tivesse demônio caindo para todo lado o tempo todo. Não foi assim não, irmão. Demônio manifesta quando tem alguém demoniado. Agora, na Universal é teatro. A maioria ali é teatro. E põe teatro nisso, a maioria esmagadora é teatro. Porque justamente o povo tem essa visão. Manifestou demônio, então tem poder de Deus. Ora, vai para um terreiro de macumba, então. Tem demônio manifestando lá direto. Então, vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, irmão, esse é o texto básico que Jesus começa a falar dos sinais da sua vinda e que nós podemos aguardar. Quando vermos o mundo em guerra, os sinais, a coisa começando a ficar renhida, estreita, você sabe, epa, a hora está se aproximando. Desde que em 1948, no século passado, Israel retornou à sua terra, desde aquela época para cá, o mundo tem experimentado guerras e mais guerras. Hoje nós estamos vivendo os assassinatos dos muçulmanos, que na verdade é uma guerra contra qualquer país ocidental. Um ocidental passa no território deles, se um avião cair ou sei lá o que, estão sequestrando pessoas e estão matando mesmo. O mundo está em guerra. Guerras e rumores de guerras. Daqui para frente, nós não teremos mais nenhum dia de paz na humanidade. Não terá nenhum dia mais de paz na humanidade. Não terá. Se você abrir a mídia e não ver nenhuma guerra, você diz assim, pastor, você pisou na bola feio. Mas eu estou te afirmando, daqui
até o retorno de Cristo no Monte das Oliveiras, a humanidade, o globo terrestre, não experimentará mais nenhum dia de paz, nenhum. Não haverá nenhum dia mais de paz em que não esteja uma pessoa sendo assassinada, pelo menos uma. Não existirá mais nenhum dia de paz em que pelo menos uma pessoa não esteja sendo cruelmente, covardemente assassinada. Daqui para frente será assim. Tá? Então vamos voltar aqui à nossa apostila. Diz no terceiro parágrafo, né? Muitos pensam que Jesus voltará para a igreja, o que é erro primário para quem estuda teologia, pois sabemos que a igreja será arrebatada antes da volta de Jesus, e que a volta literal de Cristo dar-se-á, segundo o profeta Zacarias, somente para os judeus. Zacarias 14. Para melhor sintonia, partindo do atual tempo da graça, as dispensações que se seguem serão reinado do anticristo, que será marcado com aliança do anticristo com os judeus, e reinado milenar, iniciado pela volta literal de Jesus no Monte das Oliveiras, como diz Atos 1, 6, 11, né? Jesus parte de cima do monte ali, e aí os anjos aparecem e dizem assim: esse Jesus que vós o vistes ir, voltará da mesma forma. E você pode acreditar, naquele mesmo lugar, ali da onde Jesus tirou os seus pés e foi para o céu, ele pisará novamente naquele exato mesmo lugar, para reinar 1000 anos, tendo como sede do seu governo Jerusalém, como diz Isaías 2:3. Que Jesus voltará, isto é desnecessário declarar. Porém, afirmar que este fato se dará no terceiro milênio, aí somente se encontrarmos base bíblica para tal. Não esqueça que o número 3 revela a manifestação da divindade com propósitos que não serão revogados. Que ninguém se iluda pensando que simplesmente pegará este estudo e que tudo ficará maravilhosamente esclarecido. Esse esclarecimento será somente para aqueles que detiverem conhecimento prévio, principalmente da simbologia e da numerologia bíblica. O texto de Mateus 24:14 apresenta-nos uma sequência, ou seja, a pregação do evangelho no mundo e a seguir o fim, quero lembrar que fim aí descrito é fim mesmo, término, extinção de uma era, sistema, etc. E agora quero explicar, ou melhor, lembrar aos estudantes de teologia que após a implantação do milênio, aí sim, o evangelho será pregado no mundo inteiro. Cristo estará reinando pessoalmente, como diz Apocalipse 19:15. Contudo, após este período, Satanás será solto mais uma vez, Apocalipse 20. E reorganizará seus exércitos novamente contra Jerusalém, sendo que desta vez Cristo estará no trono. Daí então cairá fogo do céu na chamada batalha final. Este é o fim mencionado em Mateus 24:14, uma última batalha após o milênio. Após esta brevíssima introdução, vamos aos textos que provam que o Senhor Jesus Cristo voltará nesta terra, neste terceiro milênio. Se no começo, meio ou fim, isto veremos com o que dizem os textos bíblicos, mas que será neste milênio, isto é certo. O primeiro interessante fato é que os judeus estão no ano 5.766. Por que não podemos crer que no ano 6.000 do calendário judaico alguma coisa possa acontecer, visto que a volta de Jesus será para os judeus, e como sabemos, 6 é o número que representa o homem, e o Senhor estará reinando em carne, como homem, pois também em Lucas, sua genealogia é remontada até Adão, e o próprio Senhor ali se intitula o Filho do Homem, tá? Irmão, no milênio, quem olhar para Jesus vai ver um homem. Como? Como vai ser o corpo de Jesus? Exatamente o mesmo corpo que ele nasceu da Virgem Maria.
aquele corpo que ele foi crucificado, aquele corpo que ele ressuscitou. Aquele mesmo corpo, quem olhar para Jesus vai ver aquele exato mesmo corpo. Ele terá a aparência de um homem. Quero, porém, ressaltar que este é apenas um ponto de vista que tenho. Todavia, não ouso pensar que o retorno de Cristo ainda demorará tanto. Quando Israel foi incrédulo quanto às narrativas dos espias na questão da terra prometida, Números 13, Deus determinou que por cada dia lhes daria 1 ano de castigo. E diversas partes da Escritura vão nos fornecer a simbologia de que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8. Portanto, é hora de examinarmos os textos bíblicos. Em Oséias 6, temos uma particularidade de Deus com o povo judeu. Primeiro que ele fez a ferida e a ligará. Depois fica revelado que depois de 2 dias e ao 3º dia, ou seja, estes 2 dias são 2000 anos consumados, né? Depois. Porém, o 3º dia é o 3º milênio em meio, durante, ao qual Cristo voltará, onde é dito, viveremos diante dele, judeus remanescentes e gentios que retornarão, conforme Apocalipse, né? Ali que diz que fez a ferida, eu botei Mateus 21, quando Jesus amaldiçoa a figueira e diz, nunca mais nasça fruto de ti. Ali a nação de Israel foi ferida gravemente, e até hoje a nação de Israel não produz absolutamente nada, porque Jesus disse, nunca mais nasça fruto de ti, ou seja, até que mude a era, ou seja, que Jesus implante o milênio, Israel continuará sem produzir absolutamente nada. A maldição de Israel será quebrada somente no milênio, depois que eles reconhecerem a guerra contra eles, perceberem o seu extermínio prestes a acontecer e clamarem pelo Jesus. Que Jesus? O Jesus da igreja, o Jesus dos crentes. Enquanto não clamarem pelo Jesus dos crentes, vão caindo a espada, vão caindo pelas bombas, vão caindo, vai morrendo, só ficará de pé aqueles que clamarem pelo Jesus do cristianismo. Com o profeta Jonas, há também muitas simbologias, mas é importante perceber que a Escritura registra a ocorrência do clamor de Jonas, quando então declara ter ele recebido a manifestação do Todo-Poderoso. Por que não pensar que Jonas represente Israel e que este seu clamor tenha ocorrido no 3º dia? Sendo este pensamento muito aceitável, por que não aplicar a simbologia deste 3º dia com o 3º milênio, quando os judeus que foram lançados nos mares, nações, cercados de aflições, em virtude da guerra do Armagedon, clamarão pelo seu Messias? Isaías 66:8. Mais uma vez no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no verso 42, fala de Jesus com 12 anos. Sabemos que 12 significa a plenitude e é a ação direta do Todo-Poderoso. E neste caso, profético, é também a plenitude dos tempos. No verso 46 de Lucas, capítulo 2, fica evidenciado que Jesus foi encontrado ao 3º dia, 3º milênio. Diz que foi achado no templo, daí sairá o seu governo para todo o mundo, Isaías 2:3. É dito ainda que ele estava no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E por fim, Jesus ainda disse que lhe cumpria estar na casa de seu Pai. Dentre muitos sinais que provam que Cristo retorna neste 3º milênio, o mais maravilhoso é o que está contido na sua própria pessoa, pois sabemos que o Senhor Jesus foi crucificado na sexta-feira e que o sábado seguinte era comemorado com 48 horas por se tratar da Páscoa. Originalmente, esta comemoração durava 7 dias, e como a Escritura revela que o Senhor ressuscitou no domingo, logo concluímos que Jesus ficou sepultado por 3 noites
2 dias. Isto quer dizer que Jesus estará oculto para os judeus por 2000 anos consumados, mas se revelará em meio ao 3º dia, ou seja, o 3º milênio. Tá, irmão, isso aí, se você não estiver pegando, entendendo, com calma, eu tenho certeza que você lendo, você vai compreender, né? Jesus não ficou sepultado por 3 dias e 3 noites, não. Jesus ficou sepultado por 2 dias e 3 noites, porque a Bíblia diz que ele ressuscitou quando? Na manhã de quê? Na manhã, no começo do 3º dia. Então ele não ficou o 3º dia sepultado. Amém? Ele ficou sepultado 2 dias, mas no começo do 3º dia ele se manifestou, se revelou. E é isso que nós cremos, principalmente por essa passagem, nós cremos que Jesus Cristo se manifestará novamente aos judeus na manhã do 3º dia, no começo do 3º milênio. Isso para mim, irmão, é tão impactante. O dia que eu recebi essa revelação poderosa, puxa, fiquei meio fora de mim. Então aqui, olha, nós aqui adentramos, em Mateus 28:1 diz que a ressurreição de Jesus deu-se ao findar o sábado. Ao findar o sábado, né? Em Marcos 16 diz que foi muito cedo. Jesus ressuscitou na manhã de domingo, tá, irmão? Não esquece disso, por isso que foi ao findar o sábado. Muito cedo, diz Marcos. Em Lucas é dito na alta madrugada, é bem no comecinho. Em João 20 diz que era madrugada e ainda escura. Você vai vendo que Jesus ressuscitou, ele reaparece bem cedinho, antes de se completar, antes do sol nascer, porque diz que era escuro ainda. Um novo dia já tinha começado pela contagem dos horários dos judeus, mas o sol ainda não era visto. Então era algo muito cedo, bem no começo. Então, dentro da simbologia, vai me custar muito acreditar que passe desses 100 primeiros anos deste 3º milênio, que é o 3º dia. Então diz assim: todas as expressões destacadas servem para nos fazer tremer, pois sabemos que antes da vinda de Jesus acontecerá o arrebatamento da igreja. E as expressões mencionadas revelam poucos instantes passados da meia-noite, ou seja, se Jesus virá na alta madrugada, antes do romper da alva, antes que um novo dia seja iluminado pelo sol, significa que a igreja foi arrebatada antes. Amém? Se a igreja foi arrebatada antes, quando que a igreja foi arrebatada? À meia-noite. À meia-noite ouviu-se um grito, foi aí que a igreja foi arrebatada. Isso é perfeito ou não é perfeito? Isso é perfeito. Isso é mais perfeito que 2 mais 2, 4. Isso é inacreditavelmente perfeito, porque desde um princípio Deus já anuncia o fim. É perfeito, é inacreditavelmente perfeito, não há dúvida. Aleluia. Nenhuma dúvida, nenhuma. Jesus Cristo volta no 3º milênio, e a igreja é arrebatada à meia-noite dos tempos, não à meia-noite do relógio, mas à meia-noite dos sinais. A igreja será arrebatada à meia-noite e Jesus Cristo ressurge se manifestando para os judeus logo depois. Isso aí faz tremer qualquer um pela grandeza da glória de Deus. Então diz, expressões mencionadas revelam poucos instantes passados da meia-noite, que é consequência da retirada daqueles que são sal da terra e luz do mundo. A meia-noite plena, ela se dá quando a igreja, que é a luz do mundo, sai. O mundo ficará em total caos.
E sabemos que esta meia-noite é o reinado do anticristo, em especial o final chamado Grande Tribulação. Momento este em que para a nação de Israel estará sendo o pior de toda a sua história, pois estarão na guerra do Armagedon, cercados por todos os inimigos, conforme Zacarias 12 a 14. Ou seja, é apenas a confirmação de que Jesus vem realmente juntinho da meia-noite, pois afinal é ele quem porá fim à guerra mencionada. Apenas a título de lembrete, vou afirmar que quando o Senhor Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, podemos ver aí os judeus, né? Ele, o único que pode, abreviará tais dias, e sobre estes dias que ele estava se referindo, é sobre esses dias, né? Outro detalhe para muitos crentes se desesperarem é que, como se trata da volta de Jesus no milênio, e estamos vendo que o milênio é representado por dia, observando que a ressurreição de Cristo deu-se tão cedo, isto pode significar também que ele virá na parte inicial, não no meio e nem no fim. Do milênio. Devemos tremer, visto o arrebatamento anteceder todas estas coisas. E a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, revela que não houve tempo para que todas se preparassem. Não houve tempo para que todas as igrejas se preparassem. Porque elas vinham ouvindo o grito ecoar, elas vinham ouvindo alguma coisa que era para eles preparar. Por exemplo, a Voz da Restauração está hoje tentando preparar a igreja. E quantas pessoas estão ignorando? Quando sair de cena a Voz da Restauração e entrar o grito da meia-noite, só aqueles, igreja não é denominação, cada um individual, tá, irmão? Só aqueles que estão atentando para a Voz da Restauração poderão verdadeiramente aceitar definitivamente a voz do grito da meia-noite, que é a próxima dispensação depois da Voz da Restauração, que é um período curtíssimo. O grito da meia-noite deve durar aí, não sei, 3 anos e meio ou menos. Lá no estudo eu vi isso mais ou menos e coloquei agora de cabeça aqui, eu não lembro. Então, quando o grito da meia-noite entrar em cena, todos vão perceber a realidade. E diz que todas as virgens atentaram. Todas as virgens quiseram se precipitar para o encontro com o noivo, mas perceberam que não tinham conteúdo suficiente para ir ao encontro desse noivo. Elas perceberam que estavam reprovadas, que não iam suportar a glória da manifestação do Todo-Poderoso. Então elas vão e pedem: dai-nos do vosso azeite. Aquelas que estão prontas dizem assim: não, vai lá buscar. Vocês conhecem a fonte. Só que elas vão e recebem e voltam, mas não tinha mais tempo. Elas voltam confiantes e batem na porta: Senhor, estamos prontas. Senhor, abre-nos a porta. Eu não conheço vocês. Por que não conheço? Porque mudou a dispensação. Elas negligenciaram a Voz da Restauração, foram acordadas porque o grito da meia-noite vai ser violento. O grito da meia-noite vai acordar até defunto, meu irmão. Se fosse possível o diabo se converter, ele se converteria no grito da meia-noite. A unção que vai estar sobre esse povo do grito da meia-noite é uma unção tão inacreditável que até o próprio grito da meia-noite vai ficar extasiado. Até aqueles que vão viver o grito da meia-noite. Mas o grito da meia-noite será um povo formado pelo meu ministério. Se não se curvar ao meu ministério, não será grito da meia-noite. Porque o grito da meia-noite vai ter que ter todo esse conhecimento e mais o que Deus acrescentar para aquela dispensação. Se negligenciar esse conhecimento e essa glória da revelação da palavra que nós temos vivido aqui na Voz da Restauração, se negligenciar isso, será impossível ter fé para se tornar o grito da meia-noite. E as igrejas que estão por aí nos ouvindo e ignorando, elas simplesmente vão ouvir o grito da meia-noite e vão dizer: é verdade.
mas só que elas não vão ter o conteúdo. O que é o conteúdo? A unção do Espírito que as encoraja a ir aos pés de Jesus. Elas não vão ter essa coragem, né? Ir aos pés de Jesus é uma simbologia, uma maneira de falar, né, irmão? A questão do arrebatamento, uma maneira de falar. Elas vão perceber, sim, caramba, o grito da meia-noite é verdade, o anticristo está no poder e tal, mas pô, nós não estamos em condição de ser arrebatados. Eu não sinto essa fé dentro do meu coração para ser arrebatada. Ou seja, elas vão estar vazias. Elas têm a palavra, mas não têm a unção, que é o azeite. Elas vão perceber isso. E elas vão perceber que tinham que ter comprado aonde? Da Voz da Restauração. Está tudo aí. A internet vai guardar para a gente. E elas vão lá. Só que quando elas forem lá, o tempo que vai passar, o tempo que elas vão ter para estudar, não vai ser o suficiente para que elas consigam receber do Espírito Santo a unção necessária para vir rapidamente e encontrar ainda a porta da graça aberta. Elas vão encontrar a porta da graça fechada. E essa igreja, que vai, de certa forma, se restaurar, vai ficar aí para cumprir o papel dos mártires da grande tribulação. Alguns vão reconhecer e vão dizer assim, não, nós temos que morrer por Cristo. O anticristo vai vir que nem um rolo compressor, mas não vai escapar nada. O mundo está globalizado, está tudo na mão do anticristo. Só que essa igreja, uma parte vai confessar Cristo, ser martirizada, né? Os que vêm da grande tribulação com vestes brancas, salpicadas de sangue, mas outra parte vai negar Jesus. Aqui diz então, as passagens bíblicas do Salmo 30, Lamentações 3, 23, Apocalipse 22, 16, dentre outras, trazem-nos a simbologia de que a manifestação de Deus está muitas vezes vinculada ao início de um novo dia. Muitos e abundantes episódios poderiam ter sido acrescentados neste relato, estes, porém, são o bastante para que saibais, creiais, despertais, sabendo que, deste milênio, a consumação não escapa. Tá, irmão? Então, esse é um detalhe pequeno que colocamos neste estudo sobre Jesus Cristo volta no terceiro milênio. Porém, nós temos uma pregação, se não me falha a memória, Jesus volta no século 21, não tem uma pregação assim? Alguém lembra dessa pregação? Tem? Não. Porque eu falo várias passagens bíblicas do retorno dele no século 21. Eu tenho que ver se isso é um estudo ou se é uma pregação, tá? Eu vou ver se eu separo ainda hoje mesmo alguma coisa aqui, não sei se vai dar tempo, porque, por exemplo, você vê que Jesus, tem várias passagens bíblicas que falam assim, Jesus esteve 2 dias em tal lugar, e no terceiro dia, ele volta para as terras de Israel. Mas essa é muitas dessas passagens, mostrando o retorno de Jesus ao terceiro dia para as terras de Israel. Você vê ali, por exemplo, Lázaro, quando ele vai caminhar para a ressurreição de Lázaro, diz, Jesus ainda ficou ali tantos dias. Quando Jesus desce, está numa situação no Monte das Oliveiras, passou tantos dias e Jesus desceu do monte. Quer dizer, o monte significa a presença de Deus, né? Situação espiritual. Então, se Jesus passa 2 dias no monte e desce ao terceiro dia, está significando também que ele está lá, né, como sacerdócio perante o Deus vivo e todo-poderoso, intercedendo por nós, mas ele vai descer ao terceiro milênio. E as passagens vão sendo claras de mostrar, como na sua ressurreição, que isso é bem no começo, muito no começo, tá? Então você estude, ore, eu considero esse estudo algo muito glorioso, amedronta muita gente, porque não estão preparados e não querem se preparar.